Muito bom dia, nação. Bora para mais um vídeo aqui no nosso canal e agora vamos analisar os comentaristas, a imprensa esportiva do Brasil, falando sobre a repercussão da grande final da Copa do Brasil, que será entre Flamengo e Corinthians. E nós vamos analisar aqui o Neto, o Sormani, tem também aí o Vampeta, o Mauro César falando sobre essa grande final da Libertadores e também sobre o favoritismo. Para você, torcedor, quem é o grande favorito para ser campeão da Copa do Brasil? São 2 jogos, o Flamengo decide no Maracanã, então vai aqui rapidinho nos comentários e escreva para você quem é o grande favorito, quem chega mais forte nessa grande final. Escreva aí nos comentários, deixa o seu like no vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sino das notificações para você receber todas as notícias e informações do Mengão aí no seu celular, no seu computador. E vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal logo pela manhã, trazendo aí as notícias e informações do Mengão para vocês. Recheado de história. Do Brasil, o duelo entre Corinthians e Flamengo é recheado de história. Já está definido. O Flamengo decide a final da Copa do Brasil em casa com a presença da torcida. Promessa de um Maracanã lotado. Já o Corinthians terá os primeiros 90 minutos para fazer um resultado favorável, com a torcida empurrando o timão na arena. Nessa briga, um leva vantagem com o sorteio e a chance de decidir em casa. Corinthians e Flamengo já se enfrentaram 8 vezes em decisões de mata-matas. Em 5 delas, o rubro-negro levou a melhor, sendo que em 3 venceu fora de casa. Já o Corinthians, nas 3 vezes que conseguiu avançar, garantiu a classificação diante de sua torcida. Nos últimos 5 anos, foram 3 confrontos. Na semifinal da Copa do Brasil de 2018, os times ficaram no 0-0 no Maracanã na ida. Na volta, o Timão venceu por 2-1 e garantiu a vaga na decisão. No ano seguinte, um novo duelo na competição pelas 8avas de final. Desta vez, o rubro-negro venceu a ida em São Paulo e a volta no Maracanã, e avançou. E o mais recente aconteceu há 1 mês e meio, pelas quartas de final da Libertadores. E o roteiro foi o mesmo. O Flamengo venceu por 2-0 na Arena e confirmou a vaga no Maracanã, com uma vitória por 1-0. O torcedor sabe da força do Corinthians em casa. A virada para cima do Atlético Goianiense, a vitória sobre o Fluminense mostraram isso. Mas agora o cenário mudou. O adversário é o Flamengo e o jogo decisivo é no Maracanã. A missão é difícil e para ter sucesso, o Timão precisa fazer o que nunca conseguiu contra o rubro-negro: construir uma vantagem no jogo de ida. Dos 7 confrontos realizados em 2 partidas, são 6 vitórias do Flamengo e um empate nos jogos de ida. Eu nunca senti isso, por todos os campeonatos onde andei, nunca senti o fator casa de uma forma tão evidente. De facto, as torcidas aqui fazem a diferença. É mesmo, não estou a falar só da nossa torcida, em nossa casa, a energia, não há dúvida nenhuma, é uma energia especial. Eles transmitem-nos uma energia, são de facto o 12º jogador. E eu posso falar da minha torcida, que é uma torcida fanática, apaixonada, uma torcida que empurra e é muito importante para o Corinthians, e não só para esse momento, mas para a história do Corinthians. Dorival, apesar de reconhecer a força do Flamengo em casa, sabe que terá um duro confronto nos primeiros 90 minutos, jogando na Neoquímica Arena. Eu acho que o que vai definir a sorte de um campeonato como esse, a competência das 2 equipes. Eu espero que tenhamos partidas leais em campo e que tenhamos também nós, né, a responsabilidade de fazermos 2 grandes espetáculos para o nosso público, para todos aqueles que estarão com certeza assistindo 2 jogos de altíssimo nível. Mas em termos de percentual, tudo igual, 50% de chance para cada equipe, merecidamente. Cada uma chegou até aqui para a final, então o que vem pela frente aí com certeza será difícil, desafiador, mas estamos preparados, motivados e faremos de tudo aí para conquistar esse título.
Os duelos têm datas e locais definidos. E aí, quem vai se sagrar tetracampeão da Copa do Brasil? Essa noite teremos que ganhar. É isso, as duas maiores torcidas do país vivendo uma grande expectativa e uma pressão grande para cima dos treinadores, dá um rumo aí na temporada, um título importante como a Copa do Brasil, dois treinadores que vêm fazendo bons trabalhos em suas equipes. Mas o desafio agora, né, Elton, tanto para o Vitor Pereira quanto para o Dorival Júnior, é chegar a 19 de outubro com os times inteiros, administrar até lá, né, até a finalíssima, e chegar com o elenco todo numa boa forma física, com todo mundo inteiro. O Arrascaeta, por exemplo, está na seleção do Uruguai e tem uma pubalgia, então vai meio que jogar no sacrifício até a decisão da Libertadores e pensando ainda em Copa do Mundo, né? Mas o assunto aqui é Flamengo. O Flamengo vai ter que trabalhar bem, por exemplo, com o Arrascaeta e essa pubalgia. E a gente, claro, projeta sempre a final do ponto de vista do trabalho dos dois técnicos ao longo da temporada e de como eles devem jogar. E a gente tem aí uma ideia muito bem clara, né, do que Flamengo e Corinthians podem fazer numa decisão. O Flamengo é o time de ter mais a bola, é o time da intensidade do quarteto no ataque, é um time que ganhou, inclusive, mais opções para jogadas ofensivas com os dois laterais. O Rodinei sendo um jogador mais ofensivo, o Felipe Luiz até tendo a liberdade para jogar num corredor do lado esquerdo, porque como o quarteto joga com o losango no meio campo, dá muita liberdade para os laterais ultrapassarem, e isso exige, lógico, fisicamente dos jogadores. Então, o Dorival, que já deu sinais de que vai poupar jogadores até essas duas finais, sabe que fisicamente o time dele precisa estar inteiro para exercer esse jogo, para executar esse jogo. E enfrentar um Corinthians que normalmente joga com o bloco baixo, que tenta sair no contra-ataque, que por mais que contra o Fluminense tivesse um pouco mais a bola, justamente porque o Fluminense mudou um pouco suas características com a ausência do André. O Corinthians inteiro também, porque é uma equipe que vai exigir dos contra-ataques e, consequentemente, da recomposição defensiva do Flamengo, o fator físico entra em campo e entra na discussão também. Então é uma gestão de grupo agora dos dois técnicos, principalmente do Dorival, que tem uma competição a mais em relação ao Corinthians, tem a final da Libertadores, tem uma viagem a se fazer também, tem um adversário que vai exigir muito, que é o Atlético Paranaense, assim como o próprio Corinthians, principalmente para o Dorival gerir esse grupo fisicamente até a reta final. É um grande desafio manter a equipe equilibrada, porque até os jogadores reservas vão precisar estar inteiros para, numa eventualidade, entrar em campo e manter a intensidade. Vai ser um desafio para o Dorival agora unir o Campeonato Brasileiro e manter o Flamengo entre os 4 melhores ali, pelo menos no atuada boa dentro da competição, e pensar nessas duas finais contra adversários extremamente competitivos e um Corinthians, né, que conseguiu crescer nessas decisões nos últimos jogos. Vamos ver se segue crescendo também, até pelo tempo para trabalhar a equipe que o Vitor Pereira vai ter. Hoje saiu o mando de campo da decisão da Copa do Brasil. Estava todo mundo na expectativa na manhã desta terça-feira. Um encontro lá na sede da CBF que reuniu os técnicos, Dorival Júnior, Vitor Pereira, os jogadores, Diego Ribas, Cássio. E nós já temos aqui a decisão. A primeira partida será disputada no dia 12 de outubro. Vai acontecer na Neoquímica Arena, e o segundo jogo, a decisão para valer da Copa do Brasil, vai acontecer no estádio do Maracanã, templo do futebol mundial. O Flamengo terá o poder de decidir em casa a Copa do Brasil 2022. Muito boa tarde, Mauro César, Vampeta, Vanderlei Nogueira, Bruno Prado. E aí, velho Vamp, gostou desse sorteio? Você acha que é bom negócio começar a decidir em casa? Como é que você vê isso, Vampeta? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, professor Vanderlei, Bruno, Mauro. O sorteio tá lá, né? Antes a gente sabia que tinha aquelas bolinhas, né, professor, gelada aqui, lá tudo. Mas aí não, é só 2 bolinhas, não teve eu, mando de campo. Jairzinho fazendo sorteio, você viu o Jairzinho? Jair, aí campeão de 70, quer dizer, o único cara que fez gol em todos os jogos da Copa, né? E vai ter que se jogar, né? Flamengo favorito, o Corinthians vai ter sua oportunidade de jogar no hospício, depois vai ter que ir lá no inferno, e aí a depender do que faça, de repente, sair na frente aqui, meter um retângulo, a gente não sabe. Já foi definido, né? Há uma vantagem do Flamengo com qualidade de melhores jogadores, só que o Corinthians
melhorou muito, né? Melhorou muito com esse time titular, ainda podendo voltar o Maicon, né? Não gostei do Corinthians domingo, eu acho que jogou na quarta-feira. Eu sempre me baseio, Pedro, assim, eu fico olhando assim, os grandes jogadores do mundo. Eu vejo o Vinícius Júnior jogando, eu vejo o Modric, eu vejo Mbappé, Messi. Os caras jogam a Liga dos Campeões, que é mais intenso. Jogam o campeonato local, o campeonato, seja lá qual for, o francês, a Liga, Primeira Liga. E os caras repetem o time, né? E o Corinthians foi jogar com o América Mineiro com um time totalmente reserva. E agora vai ter que calar esse Flamengo, né? Dia 12 e 19 de outubro, Dia das Crianças. Primeiro jogo em Itaquera, no hospício. E até lá pode recuperar ainda o Maicon, que para mim é titular absoluto nesse meio campo. E aí, Mauro César Pereira, muito boa tarde para você. Apesar do time titular do Corinthians ser bom, eu acho que o Flamengo é o favorito. E esse sorteio do mando de campo, para você, Mauro, aumenta o favoritismo do Flamengo? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Eu acho que dificulta um pouco mais o Corinthians. Eu acho que para o Corinthians era mais importante fazer o segundo jogo em casa, tentar um resultado, um empate, que fosse, né, pelo menos um empate no Rio, e depois usar a força do seu estádio. Acho que o Flamengo, por ser um time que tem vencido jogos em Itaquera, né, tirando essa derrota recente agora com o time cheio de reservas, né, com gol contra do Rodinei, o Flamengo tem conseguido resultado em Itaquera. A maior goleada que o Corinthians sofreu no seu estádio foi para o Flamengo 5-1, já perdeu de 3-0, já perdeu de 3-1, agora recentemente na Libertadores foi 2-0. É verdade que o Corinthians está mais qualificado tecnicamente, porque tem jogadores, deverá ter jogadores que não estavam à disposição naquele momento do confronto da Libertadores, né? Mas acho que para o Corinthians seria mais importante fazer o segundo jogo no seu estádio. Isso não vai acontecer. Acho que coloca uma pressão maior do Corinthians para ter o resultado em casa, para não depender de ir ao Rio de Janeiro buscando alguma coisa. Você pode observar que o Atlético Mineiro foi em vantagem ao Rio na Copa do Brasil e perdeu para o Flamengo. O São Paulo foi em desvantagem, voltou a perder. Isso tem acontecido, né? Outras equipes da Libertadores também não têm conseguido. E o próprio Corinthians perdeu em casa, chegou no Rio, o Flamengo praticamente administrou. Nos jogos contra contra Vélez, Corinthians e São Paulo, pelas duas competições, Libertadores e Copa do Brasil, o Flamengo venceu em casa, no Rio ele só administrou, nem fez tanto esforço. Então acho que para o Corinthians o sorteio não foi nada bom. Seria muito importante fazer dessa vez o segundo jogo em casa. Eu acho que o Flamengo fica mais à vontade jogando na Neoquímica Arena do que o contrário hoje, pelo menos é o que o retrospecto de 2019 para cá, 2018, né? 2018 para cá mostra. 2018 já teve uma vitória por 3-0 com o Dorival de técnico, né? Com gols do Paquetá, inclusive, que agora está lá jogando no futebol inglês. Então, eu acho que para o Corinthians foi um sorteio muito ruim, muito ruim. Era importante jogar a segunda em casa, apesar do técnico Vitor Pereira, assim como o seu compatriota Luiz Castro do Botafogo, já ter dado declarações sobre o mando de campo, não dando tanta importância como nós damos aqui no Brasil, que é uma coisa muito também do futebol europeu, do futebol português. Talvez para eles lá o mando não pese tanto como pesa aqui. Mas estamos no Brasil, evidentemente, aqui pesa bastante. Acho que o Corinthians não foi nada feliz nesse sorteio, mas isso também não significa, evidentemente, que o Flamengo aumente drasticamente a sua vantagem ou coisa parecida. Apenas um detalhe que eu acho que na estratégia corintiana seria mais importante ter conseguido esse jogo de volta em seus domínios. Porque na Libertadores o Flamengo deu um vareio de bola, passeou em Itaquera no primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América. E aí, Vanderlei Nogueira, como é que você vê esse sorteio do mando de campo, a decisão no Maracanã, e o Corinthians não vence no Templo do Futebol Mundial há 7 anos, desde 2015. De lá para cá, são 7 vitórias do Flamengo e 2 empates. Como é que você vê, Vanderlei Nogueira? Boa tarde. Boa tarde a todos. Pedro, eu não me importo muito com o retrospecto, porque mudam as pessoas, muda o momento e tal, mas é legal para a estatística, é legal. O sorteio favoreceu, entre aspas, né, claro, favoreceu o Flamengo, claro, eu acho que não era isso que o Corinthians queria, desejava. O Flamengo continua favorito, eu não sei em que patamar esse favoritismo aparece, mas continua favorito. E o Corinthians tem que fazer aquilo que, recuando um pouco no tempo, a gente sempre tem dito quando tem esse mata-mata, o primeiro jogo, para alguns times que não são favoritos. É o jogo do Corinthians no dia 12. Esse é o jogo do Corinthians. Se ele perder, ele vai realmente complicadíssimo para o Maracanã. Se sair daqui com um empate, por exemplo, o jogo está aberto, tem chance, pode até ter chance. Mas o favorito é o Flamengo, mas o Corinthians
chega vivo. A gente sabe o que tem acontecido nos últimos tempos, aqui e ali, a exceção tem acontecido. Não só para o Corinthians, de uma forma geral. Tem acontecido. Mas o Flamengo foi, eu repito, entre aspas, favorecido. Era isso que o flamenguista queria. Decidir dentro do Maracanã é realmente bom para o Flamengo. E devem ser 2 jogos com muita audiência, grande audiência. Era o que todo mundo esperava, né? O jogo dos milhões, as 2 maiores torcidas do Brasil, metade do país interessado diretamente e os outros todos acompanhando, torcendo para um lado ou para o outro. Vai ser muito legal, mas é isso. Primeiro na Arena do Corinthians em Itaquera e o outro no Maracanã. Acho que em jogos decisivos é sempre importante decidir junto com a sua torcida e você vai sempre pro segundo jogo sabendo o resultado que você pode fazer, né, mano? Estatística aí eu tô dentro, Corinthians e Brasiliense. Decidiu lá, então. 2002, Foi fora de casa. São números, né? E a realidade é outra. Eu acho o Corinthians hoje mais forte também. Por isso eu falei, até com a presença do votando o Michael, né? O Vera, as opções enxugou as competições e enxugou pro hotel. E mesmo com a presença do William, hoje o Corinthians joga melhor com o Roger Guedes, o Will Alberto e o Mosquito na frente. Né? O Michael. Sim. É um time hoje, talvez, eu acho que mais acertado do que no primeiro semestre, né? Tá jogando melhor do que jogava antes. E o Corinthians, ele acabou de sair do G4 da competição. Eu acho que ele vai garantir a vaga na Copa Libertadores. E acho diretamente que é o quê? 6, Bruno? Provavelmente. 6 direto, né? Mesmo tendo o Flamengo, vamos supor, campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, porque ele tá no G6, né? Isso. O que pode mudar é, tipo assim, o Flamengo largou o campeonato, cai para 7º daqui a pouco e ganha uma Copa. Ele pega a vaga dele e acabou, né? Aí o que entra até o 5º e o 6º... 6º provavelmente bem certo que vai direto, né? Sim. Ou se o Corinthians ganha Libertadores, professor, 4 joguinhos, hein? E tem o peso do dinheirão, né? É uma competição que dá uma grana boa, leva né? uma bolada. É o seguinte, coloca aí o Corinthians aí, não tem aí o Corinthians vai jogar o primeiro jogo na Neoquímica Arena dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças, né? Nossa Senhora Aparecida que tá aqui no meu braço. E dia 19 de outubro. Então o primeiro jogo na Neoquímica Arena, você já tirou sarro? Você já tirou sarro, você já faltou com respeito pro Corinthians, mais uma vez faltou... É mentira, Souza? Não, é verdade. É verdade. Ele falou que... O que ele falou? Ele disse que não interessava onde era o primeiro ou o segundo jogo, o Corinthians ia perder os 2. Então, já que você falou isso aí, Souza, o primeiro jogo da Neoquímica Arena, o que você acha no dia 12, dia de Nossa Senhora e dia da criança, diga-se de passagem? Obrigado aí a Milk Brinquedos, pro Rafa de Laranjal Paulista, me doou 500 brinquedos para que eu faça a doação agora, dia 12. O Veloso, de uma maneira bem... Não, pode deixar. Eles querem o Giló? Me tira do ar aí. Vocês não têm ideia cada coisa que a gente tem que ver aqui. Vamos lá, então. Olha lá, voltou. O que você acha? Primeiro jogo. Pancada. Vai levar o Giló lá. Não, eu acho que vai... É um jogo importante pro Corinthians em casa. Tem que fazer o primeiro... O que foi? Como é que você responde uma coisa desse jeito? O que aconteceu? Essa sobremesa vai ficar boa, viu? Mas vocês não sabem. Por que vocês estão rindo? Não entendi. Eu tô de costa. Melhor lavar bem. Você não vai falar nada. Você fica quieto, você tirou o sarro do Corinthians. Não vai falar nada. Você e a Carol. Eu acho que é um jogo importante, onde o Corinthians precisa fazer o resultado importante para levar o jogo pro Rio de Janeiro, porque é 2 jogos difíceis. O Flamengo, independente de onde é que seja, é favorito. Mas pra você. Pra mim? Carol. Eu acho que o técnico do Corinthians tem que assistir bem como foi Flamengo e Fluminense. Tem que assistir esse jogo pra ver como que... O São Paulo jogou bem contra o Flamengo e todo mundo... E tem tudo que bem, perdeu. Mas As tem duas, que garantir o resultado na Arena, né, Neto? Pra poder chegar no Maracanã um pouquinho mais confortável. A gente sabe que ao mesmo... Eu, como ex-jogador, e falei isso como comentarista também, se o primeiro jogo fosse no Maracanã, 90% era pro Flamengo do título. Vindo o primeiro jogo para a Neoquímica Arena, fica 60 pro Flamengo, para mim, e 40 pro Corinthians. Porque eu acho que se o Corinthians fizer um bom jogo,
ganhar o jogo de 1-0, 2-0, 2-1, o Corinthians vai pro Maracanã com chance. Se fizesse o primeiro jogo no Maracanã, eu já não acreditava muito no título da Copa do Brasil. Corinthians vai fazer um bom jogo se o Renato Augusto jogar, porque o Corinthians é um com o Renato Augusto e outro sem o Renato Augusto. Verdade, você tem toda a razão. Pra você, Veloso, secador, desgraçado... Ah, é difícil. Não, fala que você falou no feed. Acho que qualquer time que jogasse contra o Flamengo hoje, o Flamengo seria favorito. O Fluminense ganhou o jogo. Ganhou, mas não era favorito, né? Mas acontece, não acontece. 2-1, 4 expulsões, enfim, meu cabelo tá ficando legal. Ah, mesmo. Agora, eu acho que se tem uma chance realmente de dar certo, pra mim é 90-10, esse percentual da decisão. Eu acho que jogando em casa o Corinthians o Grêmio era favorito, o Corinthians foi campeão invicto. Ah, mas então, é o time. Tem que fazer essa vantagem. Mas a história também não é. Se não fizer no primeiro jogo... Por isso que pra mim, jogar o primeiro jogo na Neoquímica Arena com 45 mil pessoas foi a grande... Pra mim foi um baita... Eu não acredito em sorteio, eu não acredito nessas coisas. E nem sorte. Como caiu o primeiro jogo na Neoquímica Arena, eu não estava sabendo, porque eu estava sentado lá em cima na redação, aí que eu vi a entrevista tava vendo na ESPN, eu acho que eu estava vendo, que a gente assiste ESPN aqui, lá em cima. O Cascão não deixa colocar no jogo aberto, o Rodrigo não coloca no jogo... É mentira minha? Eu não consigo ver. Aí eu queria ver o jogo aberto, mas eles colocam na ESPN. Aí eu estava vendo a entrevista do Dorival Júnior, Pica-Pau, com o nosso querido maravilhoso Vitor Pereira. Copa! É isso aí, nação. Então se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Quem é o favorito para você para ser campeão da Copa do Brasil? Escreve aí embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Muito bom dia para todos vocês.